Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 4, 26 e 27. Tema da semana: dos ouvidos aos pés. Estamos começando o programa Lições da Bíblia. Este é o nosso segundo encontro. Nós estamos estudando nessa temporada o livro de Provérbios. E no programa de hoje, dos ouvidos aos pés, nós vamos entender o que o sábio Salomão quis nos dizer com o texto: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É no programa Lições da Bíblia de hoje, com os nossos convidados, Pastor Raildes do Nascimento. Olá, Pastor Raildes, que é professor da Faculdade Adventista na Amazônia, que fica na cidade de Benevides. A quantos quilômetros de Belém do Pará mesmo? Mais ou menos 35 quilômetros. 35 quilômetros. Isso, centro de Belém. Privilégio poder recebê-lo, amigo. Prazer todo meu, Gilmar, estar com você aqui. E, mais uma vez, mandar um abraço para aquele povo maravilhoso lá do Amazonas, né? De maneira especial lá da Faama. Pastor Raildes, que é mineiro, né? Uai, sou. Mineiro. Mineiro da Gema. Trabalhou em Minas Gerais. Trabalhei 6 anos em Minas, depois Rio Grande do Sul, 9 anos, 4 anos no Paraná, 4 anos no Amazonas, em Manaus, e agora na Faama. Que beleza, que beleza. Privilégio, viu, amigo? Poder tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Pastor Oséias Moura. Pastor Oséias, que é o coordenador do curso de Teologia no Seminário Adventista ou na Universidade Adventista São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, também pastor. Professor de Antigo Testamento. Antigo Testamento. E coordeno o curso de Teologia também. O senhor fez o seu doutorado, né, pastor? Eu fiz um doutorado, um mestrado em Novo Testamento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Depois eu embalei, fiz doutorado em Antigo Testamento também pela mesma PUC do Rio. Ok. E atualmente eu estou gastando um tempinho na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, fazendo um pós-doutorado. Opa, que beleza. E tem sido um prazer trabalhar com os meus irmãos católicos também. Estou aprendendo muito com eles. Que bom. Pastor Reildes, você fez o mestrado, né? Eu fiz mestrado aqui no NASP, depois fiz um outro mestrado fora, na Filadélfia, em Recife, e depois um DMIM, doutor em Ministério, aqui em Londrina. Okay. E agora eu estou indo para um doutorado. Ok, beleza. Os dois acadêmicos aqui. O pastor Oséias foi muito tempo redator. Trabalhei 3 anos na Casa Publicadora. Casa Publicadora Brasileira, que imprime as lições, né, pastor Oséias? Nosso guia de estudos. É bom. É um privilégio poder recebê-lo aqui. Privilégio tá bom? nosso. Nós vamos orar a Deus, pedindo mais uma vez iluminação ao estudarmos a sua palavra. Pastor Oséias, por favor. Querido Pai, nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Amém. E especialmente pelo livro de Provérbios, que nos mostra como ser um sábio segundo Deus. Amém. Ajuda-nos agora a tirarmos boas lições desse nosso estudo. Para isso rogamos a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Esse é o nosso guia de estudos. Como eu tenho mencionado sempre, ele está fundamentado na palavra de Deus e ele sistematiza para a gente os temas, como você viu na semana passada, o tema da sabedoria. Nós também oferecemos para você, que acompanha o programa Lições da Bíblia, a revista Princípios. Você vai descobrir aqui planos, orientações que Deus tem e você vai encontrar a verdadeira felicidade e vai encontrar a verdadeira sabedoria. Acesse o endereço que está aí na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Como nós mencionamos no nosso primeiro encontro, nós vamos ter o privilégio de assistir em cada programa um vídeo do autor da lição
professor Jacques Ducan. O senhor o conhece? Não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Não. Só através de artigos. Ele é um bom professor, né? De Andrews University. Ok. Eu quero lembrar, só o pastor Oséias havia me dado um toquezinho no programa anterior. Há uma pequena biografia, você que tem o guia de estudos, na introdução, o professor Jacques Ducan é professor de hebraico e exegese do Antigo Testamento e diretor do Instituto de Estudos Judaico-Cristãos no Seminário Teológico Adventista da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Ele é um cidadão francês, nascido na Argélia. Ele tem doutorado em hebraico pela Universidade de Estrasburgo e doutorado em teologia pela Universidade de Andrews. Então, nós vamos ter o privilégio de ouvir mais uma vez professor Jacques Ducan. Será que há conexão entre sucesso e sabedoria? Vamos dar uma olhada. Eu penso que a resposta para a primeira pergunta, de onde vem o desejo de ser sábio, esse desejo vem simplesmente da necessidade de ser sábio. Na verdade, vem pela experiência da necessidade de ser sábio, experiência do fracasso. Quando você fez algo em que não foi sábio e como resultado você fracassou. Então você se conscientiza da necessidade por sabedoria. Não é um desejo que vem do nada, eu quero ser sábio, ou vir do querer ser bem-sucedido. Na verdade, não existe conexão entre sabedoria e sucesso. Você pode ser sábio e não ser bem-sucedido. E você pode ser bem-sucedido e não ser sábio. Interessante que Salomão fala sobre isso em outro livro. Ele se refere ao pobre como homem sábio e ao rei como tolo. Então é possível ser bem-sucedido e ser tolo, e ser pobre e mesmo assim ser sábio. Sabedoria não tem nada a ver com sucesso. Não é uma garantia de ser bem-sucedido. É uma garantia de ser sábio. E isso deve ser o suficiente. Nós temos algumas colocações muito interessantes, né? Talvez a gente precisaria até definir um pouquinho a questão de sucesso, mas o professor, eu creio que ele colocou esse sucesso dentro da visão humana. Então, ser um indivíduo, o indivíduo ser sábio, necessariamente, na visão humana, não quer dizer que ele vai ter sucesso, né? E sabedoria não é ter sucesso, sabedoria é ser sábio, e isso é o suficiente, né? A gente tem aqui conceitos muito interessantes para a gente refletir, né? E pensar no que realmente é sucesso, né? Porque sabedoria ficou claro para a gente o que é, né? Digamos que sucesso seria um pacote, né? Não é só ter dinheiro. Mas a gente tem dinheiro, mas é infeliz, tem uma família mal estruturada, não tem amigos. Então, até que ponto uma pessoa tem dinheiro, tem sucesso, né? Digamos que, espiritualmente falando, a gente sempre tem sucesso. Com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Se tiver muito dinheiro, vamos usar o dinheiro para o bem nosso, dos nossos familiares, das pessoas carentes. Se tivermos pouco, vamos saber usar aquilo com critério, não é? E mesmo que não tenhamos muita riqueza, mas podemos ser ricos em amizade, cultivar os relacionamentos, não é? Amar os filhos, a esposa, o cônjuge. Então, o sucesso segundo Deus é um bem-estar, é o uso criterioso das posses. Então, nesse sentido, a pessoa tem sucesso, mas se for pensar em sucesso como status, fama e dinheiro, não necessariamente. Não há nenhuma relação. Há uma situação muito interessante, pastor, antes do senhor, que é a questão da sabedoria do pobre, né, ali, né, e da insensatez do rei, que é uma referência de Eclesiastes. Ali, a Eclesiastes tem uma historinha que diz que tinha um rei que resolveu cercar uma cidade e vai destruir a cidade. E então, um pobre, mas era sábio, ele então foi ao encontro desse rei invasor, deve ter dialogado as condições que o rei queria para não destruir a cidade, e então o rei resolveu não destruir a cidade e foi embora. E diz que o povo nem ligou mais para esse pobre. Aí a pergunta é, compensa ser sábio?
Porque a pessoa foi sábio, evitou a destruição da cidade, mas ninguém fez uma estátua para esse pobre. Mas aí Salomão disse, não, mas compensa. Porque mesmo que ele não tenha reconhecimento oficial, mas ele tem a consciência de que o bom trato dele com o rei, o diálogo com o rei lá, poupou toda uma cidade. Então está aí o Isso sucesso. está em qual capítulo, pastor? No capítulo de Eclesiastes, podemos Só dar para uma a olhada. gente, só para a gente contextualizar, não? citar aqui para o Ok. nosso... Eclesiastes 9, versos 13 em diante. Ok, só para citar aqui, exemplo que ilustra esta verdade, né? Aí no verso 15 fala, encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então Salomão diz assim, melhor a sabedoria do que a força, porque com a sabedoria o pobre sábio fez com que o rei desistisse de tomar aquela cidade. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada. Mas, assim, internamente falando, aquele pobre sábio ia ter, assim, a alegria de ter salvo toda uma cidade. Quantas vidas ele fez com que fossem poupadas com o diálogo que ele teve lá com o rei. Mesmo que não se erigiu uma estátua para esse homem que devia fazer, mas internamente ele sabe que ele foi um agente de salvação para toda uma cidade. Neste caso... Ele teve sucesso. Exatamente. Nesse caso é melhor ter Foi muito bem sabedoria sucedido. do que o sucesso humanamente militar, visto. como é o caso do rei. Né? Exatamente. Em Manaus, eu estava orientando um dos homens mais ricos de Manaus. E um dia eu cheguei perto dele e ele falou para mim assim, pastor, o senhor tem vida para vender? Porque eu quero ter vida. Eu estou com 83 anos e tenho muito dinheiro. Adquiri com sabedoria. Foram as palavras dele. Eu disse para ele, eu tenho vida para dar. E a vida está em Jesus Cristo. Verdade. E ele recebeu naquele momento, de um dos galpões que ele tem lá, R$140 mil. Ele falou, dinheiro, pastor, eu tenho. Adquiri muitas riquezas. Mas ele precisava de uma coisa, ter sabedoria. E quando eu apresentei para ele a verdadeira sabedoria, que está na palavra de Deus, ele começou a derramar lágrimas. Tenho tudo isso, mas eu não tenho o que no meu coração? A alegria de viver eternamente. Dentro de um contexto do que é realmente o sucesso, né? Exatamente. A gente tem no guia de estudos, no estudo dessa semana, algumas coisas muito interessantes. Não é suficiente apenas conhecer o certo e o errado. Precisamos escolher o certo em lugar do errado. E aí nós temos a necessidade, e o guia destaca, de ouvir e andar e praticar. Poderíamos trabalhar um pouquinho essa questão do que o autor bíblico... Seria o ouvir, né? Exatamente. O que seria esse ouvir? Tem duas palavras, basicamente, que a gente pensa são sinônimas, pastor Gilmar. Ouvir e escutar. Mas tem muita diferença. Ouvir, você ouviu um som, não prestar atenção no conteúdo daquele som, daquela frase. Agora, a ideia hebraica aqui, ouvir, filhos, não é só ouvir um som, preste atenção. Olhe o conteúdo do que você está ouvindo. Capítulo 4, verso 1. Uhum. Continue, pastor. E não só ouça, preste atenção, mas tenha vontade de praticar. E aí depois vai falar dos pés. O que tem a ver os pés com o ouvido? A ideia aqui na hebraica, os pés são as ações. Então, se você prestar atenção direito, você vai ter ações direitas, corretas. Se você apenas ouviu, entrou no ouvido e saiu no outro, você apenas ouviu, não escutou, não prestou atenção. Então, Deus quer que a gente ouça a palavra de Deus, preste atenção no que está lendo e tenha vontade que o Espírito Santo dá de a gente pôr em prática. Do contrário, simplesmente escutei uma coisa e ficou inócua. Não causou nenhum impacto na minha pessoa. Só para sublinhar essa frase, pastor, antes do senhor fazer o comentário, a capacidade de prestar atenção, Provérbios 4, verso 20, está no guia de estudos, só para sublinhar isso. Filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. No hebraico significa colocar o coração, subentende? Envolvimento do coração. Nesse caso, o coração, na visão bíblica, é a mente. Né? Então, o Senhor está falando, eu estou
ligado, a minha mente está absorvendo aquilo que ele quer colocar. Só para eu ficava pensando, por que os judeus, quando leem a Torá, eles fazem aquele movimento? E uma vez alguém me disse que é porque a Bíblia fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então ele está lendo, mas ele está como que quase que imergindo naquela leitura. Ele quer que aquela leitura entre na cabeça dele, ele entenda e essa leitura faça-o ser uma pessoa diferente. Ele está vivendo aquilo ali, ele quer que aquela coisa entre mesmo. Não só passou o olho, ele quer que leu e internalize a palavra de Deus. Interessante. Pastor, é a encarnação da palavra, né? É assim? É a encarnação da palavra. Pastor. Eu só quero aqui ler um texto, Gilmar, se você me permite, aqui, Levítico, capítulo 8, versículo 24. Salomão, ele viveu essa experiência do ritual do santuário. E aqui, quando você vê, quando era consagrado os sacerdotes, olha em Levítico capítulo 8, versículo 24. Você que está com sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia e ler esse texto. O texto, pastor... Levítico capítulo 8, versículo 24. Também fez chegar aos filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Você nota que quando alguém ia oficiar no santuário, ele deveria colocar uma parte do sangue onde? Na orelha. Outra parte do sangue onde? No polegar da mão direita e no polegar do dedo do pé. Eu vejo assim, Deus trabalhando de maneira sistêmica no homem, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus agora, ele trabalha desde a cabeça até a ponta do pé, porque é um santuário o nosso corpo, diz o próprio apóstolo Paulo, né? E aqui, quando Salomão traz essa ideia da orelha e do pé, ele está dizendo, dê ouvido e ande no meu caminho. Ele está enfatizando tudo aquilo que você ouviu da minha parte, atenta, pratique, ande na minha lei, caminhe nos meus princípios. Esta é a fonte da sabedoria. E todos aqueles que oficiar no santuário, tanto no santuário terrestre, como agora no seu santuário, que é o corpo do Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo, deve atentar para aquilo que está revelado nas Escrituras. Salomão, ele tem essa ideia de santuário, ele tem essa ideia daquilo que era feito no santuário. E por isso que ele traz essa ideia no livro de Provérbios, dizendo, atenta para o santuário. Porque no Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9, fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar. Então, para quem vai proclamar, precisa atentar para a verdadeira sabedoria que está em Provérbios. E eu quero citar um texto que está no Guia de Estudos, Jeremias capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós esperamos, desejamos que você esteja assimilando, né? Ouvindo, interessado, né? E que isso esteja fazendo um efeito na sua vida. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, no primeiro momento, o ouvir. E agora nós vamos para a prática. Os pés. Certo? Os pés, né? Os pés. Ouviu, assimilou, né? Esteve concentrado. Agora ação. Agora ação. O que fazer? E aí o Guia de Estudos apresenta uma série, eu vou proteger a família, como proteger a família, como proteger a amizade, como proteger o trabalho. E o que Provérbios diz também é como nós vamos proteger-nos a nós mesmos. É isso? Pastor, o senhor estava dando uma informação interessante aqui em off, que eu acho que vale a pena, antes da gente entrar na proteção da família, vamos colocar isso aqui. Algumas pessoas leem o livro de Provérbios e pensam assim, é muito machista. Fala assim, filho meu, cuidado com a mulher adúltera.
Cuidado com a prostituta, cuidado com a mulher do vizinho. Então, sempre parece que a mulher é vista aqui como fonte de mal, de problema, né? Uhum. É porque é o seguinte, naquele tempo, os meninos iam para a escola. E os rabinos, que ensinavam os meninos, usavam muitos desses provérbios. As meninas, infelizmente, não iam para a escola. Quase que todas eram analfabetas. Aquelas que aprendiam a ler com o pai ou com o irmão. Os meninos, era ensinado esses provérbios aos meninos. Por isso que filho meu, cuidado. Se Salomão vivesse hoje, pastor Gilmar diria assim, filha minha, cuidado com o homem sedutor, não é? Seja fiel, minha filha, ao seu marido. Mas não é machismo. Machismo é quando se tem oportunidades iguais e se privilegia os homens. Mas aqui eram os meninos que eram ensinados. Mas o que é ensinado para os meninos vale perfeitamente para as meninas. Ok, então fica a lição para todos aqui. Claro. No capítulo 5, o Guia de Estudos trabalhou um pouquinho isso. A gente tem algumas referências, alguns cuidados que se devem ter em relação à família. O primeiro perigo está em nós mesmos e tem a ver com as nossas palavras. A gente poderia citar alguns desses versos que estão aqui. No verso 3 fala, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite. É a pessoa tentando seduzir outro para o mal. Então, quando está assim, que eu estou sentindo que alguém quer me levar para o mal, eu devia fazer como José. Às vezes tem até que ser assim um pouco firme e sair daquele lugar, porque a tentação, pastor Gilmar, dos lugares que ela entra é pelo ouvido. Não é? Lá no Éden, o diabo começou a falar com Eva e tal, e seduziu. Aqui está falando para o filho, olha, se alguma mulher adúltera, casada e quiser seduzir você, as palavras às vezes na hora são doces, fala assim, não? Mas você fuja. A gente ser tentado não é pecado. O pecado é escutar a coisa e gostar do que está escutando e acalentar, não? Aqui está dizendo que se você sente que a coisa está indo para o lado mal, é melhor sair daquele lugar, evitar. E as palavras, elas vêm... Tem poder as palavras. Exatamente, e elas vêm doces. Sim, né? Claro. Elas vêm doces, elas vêm diretamente a necessidades. Às vezes, eu tenho um amigo que ilustra isso quando ele dá palestras para casais. Uhum. Às vezes nós transmitimos em nosso olhar a tristeza, sim. A angústia. Vulnerabilidade. Exatamente, a vulnerabilidade. Carência. Exatamente. E aí do outro lado vem... alguém interessado, solícito. Isso. Exatamente. Não é? Então a gente tem que investir na esposa, no marido. Não pensa assim, será que se eu tivesse casado com outra, ia encontrar outro problema, às vezes diferente, não? Então, em vez de estar escutando as palavras suaves, vamos tentar ouvir as palavras da nossa companheira no tempo que a gente gostava de ouvi-la. É uma coisa intencional, não? E a gente ouvia, hein, pastor? Ou melhor, a gente ouve, né? A gente ouve. Sim. A gente tem que ouvir, né? Pena que depois a gente, às vezes, não ouve tanto quanto deveria mais, não? Então, Salomão está dizendo, a melhor maneira de evitar o mal é investir no bem. E, no caso aqui, investir no bem é valorizar o cônjuge. Ok. Pastor Reis. Gilmar, aí no Guia de Estudo nós temos um texto muito poderoso, 1 Pedro 5, versículo 8. Ali diz que Satanás anda o quê? Ao redor. Claro, rondando todos os seres humanos. Assim como o leão, que quando ele vê a manada, ele vai para o meio da manada e começa a rodear a manada, mas só que o que acontece? Que às vezes, dentro da manada, assustado, ele sai do meio da manada. E quando ele sai, aí fica sendo presa fácil do leão. Assim também o texto é usado para nós também, que às vezes começamos a nos envolver com pessoas insensatas. O Salmo 1 fala que cuidado com os escarnecedores. E as nossas palavras, elas serão ouvidas quando nós proferimos. As nossas cobiças também serão atentas a Satanás. Quando você cobiça alguma coisa, ele sabe, Gilmar está olhando muito para ali. Ele está gostando daquilo. Nós revelamos a tendência. Sim, entendeu? Como o pastor citou, a gente revela essa vulnerabilidade. Sim. Tanto de necessidades quanto de tendências para o mal. Exatamente. E você nota que
Em Tiago, a Bíblia fala que realmente as nossas tendências pecaminosas, ela começa dentro das nossas cobiças. Nós temos tendência. Às vezes eu tenho informações de Deus, mas dentro de nós começa um veneno do pecado nascendo dentro da gente. Por isso que a melhor tradução aí seria as concupiscências, né? A gente no trimestre passado, na temporada passada, a gente trabalhou isso, Tiago trabalha isso, né? Bem, né? É aquilo que vem do seu interior. Eu só queria citar o texto que você colocou, queria ler, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O Guia de Estudos citou o capítulo 5, verso 18, bebe a água da tua própria cisterna. Assim, aqui é uma metáfora. Isso, das correntes do teu poço. A água do vizinho pode parecer mais agradável. A água do vizinho seria o cônjuge do outro, né? E por que a gente pensa que o cônjuge do outro é mais interessante? Porque não convive com ele. Não convive, às vezes viu acidentalmente, mas vai conviver. Todos nós temos problemas, não? Então, eu diria, pastor Gilmar, que o 5,18 de Provérbios, sim, seja bendito o teu manancial, ou seja, beba água da tua cisterna, não? Que conviva com a sua esposa, com o seu marido, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui tem um princípio muito interessante, que a melhor defesa é o ataque. Ou seja, em vez de eu ficar carente olhando para outra pessoa, eu devo reavivar o amor que eu tenho com a minha esposa. Não é como eu a conheci, eu não gostava dela, não gostava de mim, por que eu tenho que estar olhando para a outra? Reavive isso de novo, Salomão está dizendo. Então, a melhor defesa contra a infidelidade conjugal é valorizar a nossa companheira e o nosso companheiro. Eu queria, antes do seu comentário, me dirigir a você que acompanha o programa, que talvez esteja vivendo um momento difícil no seu relacionamento. Você que talvez esteja com dificuldades com seu cônjuge. Está aqui o conselho, procure ajuda, procure um profissional, procure um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo, pessoas que busquem no Senhor sabedoria, porque o maior interessado na sua felicidade, na felicidade do seu casamento, é Deus. Por isso, procure ajuda naquele que desfruta da sabedoria do céu, e assim você seja feliz. Meu comentário, por favor. Quem está escrevendo aqui esse texto é alguém que teve 1000 mulheres. Uma experiência vasta nessa questão e viu as desgraças que às vezes ele passou na vida dele. Quem está escrevendo aqui é alguém que teve um pai que teve um problema seríssimo na área sexual, com Batseba. Mandou matar o general dele. Esse cara tem uma cabeça aqui que sabe todas as consequências que isso trará ao ser humano. E por isso que ele traz isso aqui, porque eu vivi isso na minha pele. Eu sofro até agora isso, consequências seríssimas na minha pele. Por isso que ele está dando esse conselho, porque não é alguém que está teoricamente, simplesmente informando para nós, mas é alguém que pagou um preço muito caro pelo fato de ter extrapolado esta falsa sabedoria. Okay. Agora, o aspecto seguinte do Guia de Estudos é a proteção para as nossas amizades. E aqui vem o conselho daquilo que está no capítulo 6 de Provérbios, dos versos 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Qual é o conselho que o sábio está dando aqui? Está dizendo, use bem seu dinheiro. Às vezes você, para ser agradável a alguém, você assume compromissos, no caso fala fiador, não? Isso. Não é pecado ser fiador de alguém que eu sei que pode honrar, mas eu estar toda hora empenhando meu nome financeiramente, pode um dia acabar que essa pessoa que me procurou, que é amigo, no caso, e ele não dá conta, e eu vou depois falar com ele, ele se torna meu inimigo. Então ele está dizendo,
O sábio manobra bem com dinheiro e pensa antes de assumir compromissos financeiros. Esse negócio de estar emprestando o cartão de crédito para alguém, já vai dizer, não me empreste seu cartão aqui, depois... Cuidado, porque ele pode não dar conta de cumprir o compromisso, depois ele vai ficar seu inimigo, quando você for cobrar dele ou conversar com ele. Então, a pessoa sábia sabe para quem emprestar, o nome, quando e deve dar o nome, se empenhar por alguém. Então, porque senão, digamos o seguinte, tem um velho ditado assim, amigos, negócios à parte. Né? Se vê um amigo e fala assim, olha, seja meu fiador nisso, e eu vejo que ele não tem condição, eu dizer, meu amigo, com todo respeito, para o bem da nossa amizade, eu não posso assumir esse compromisso. É melhor ele ficar meio chateado ali na hora, do que falar assim, criar uma situação vai em frente que eu garanto, depois tem problema. Sim, pastor. Você quer saber se uma pessoa é seu amigo, empreste para ele dinheiro. Tá claro? É um momento muito sensível, porque quando mexe com finanças, você sabe que a coisa hoje, na atual conjuntura, se complica. Agora, o interessante é que, às vezes, o seu melhor amigo se torna... E nesse caso é melhor não emprestar, né? Não faz a prova da amizade, né, pastor? Então, é melhor dar do que emprestar, né? Claro. Então, ajudar de alguma forma, eu mas não vejo, se comprometer numa coisa que você não vai dar conta de cumprir. Que você poderá perder duas coisas. O seu dinheiro e o seu amigo. E seu amigo. Tá claro? E o Salomão está querendo exatamente colocar isso para a gente aqui. Cuidado com isso. Tá claro? Hoje, por exemplo, quem poderá ser o seu maior inimigo? É o seu amigo. Por quê? Com quem é que você fala mal do outro, por exemplo? Já falar mal do outro com seu inimigo? Você não fala mal do outro com seu inimigo. No Salmo 55:12 fala que, às vezes, o seu maior inimigo é aquele que senta do seu lado. Porque é com ele que você faz o quê? Solta palavras, fala coisas indevidas. É com ele que você fala da vida alheia. Você não vai falar da vida alheia com outra pessoa, tá claro? Então, às vezes, tem amigos que poderá estar sendo o seu maior inimigo e, para isso, nós precisamos vigiar nossas entradas, Gilmar. O que nós vamos ouvir, o que nós vamos ver, o que nós vamos falar, onde nós vamos andar, para onde nossos amigos vão nos levar. Então, Salomão, ele quer que você tenha essas grandes preocupações. Se você tiver de trabalhar com o seu amigo, trabalhe com ele com sabedoria, conforme nós aprendemos em lições anteriores. E o pastor citou, às vezes existem outras formas de ajudar, como sentar, ajudar a dar um direcionamento. Fazer um orçamento exatamente, com ele, sugestões. ver as entradas, as Exatamente, saídas, exatamente. onde o dinheiro está sendo não usado com critério. Planejamento, né? E eu quero ler um texto que está no Guia de Estudos, que eu creio que vale a pena a gente sublinhar. Não importa quão bem intencionado você tenha sido, é essencial pensar antes de agir e comprometer-se com algo que não pode cumprir. Porém, se nos colocamos numa situação difícil, precisamos fazer o que pudermos para resolvê-la, inclusive nos humilharmos, admitirmos nosso erro e pedir que sejamos liberados daquela obrigação. Eu creio que essa obrigação não é o compromisso de ressarcir, porque esse compromisso fica aqui, né? Mas eu creio que sejamos liberados daquela obrigação, eu até vejo num processo inverso aqui, neste caso, daquele que está emprestando, né? Não daquele que recebeu. Né? Porque fica sempre a obrigação de cumprir o compromisso que foi feito. Então, pensa duas vezes antes de fazer isso. De aceitar a proposta do amigo. Interessante, né, que o objetivo do autor é proteger a família e, neste caso agora, proteger os amigos, né? Que são especiais para a vida da gente. Todos nós temos pessoas maravilhosas que foram uma bênção na nossa vida. Nós vamos para o intervalo e daí nós vamos voltar com a proteção do nosso trabalho e a proteção de nós mesmos. Ok? Vamos lá. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Pela graça do Senhor, estamos entendendo as sábias palavras inspiradas de Salomão. A gente volta já.
Estamos voltando para o nosso último momento, como foi mencionado no nosso primeiro encontro, que nessa temporada nós teremos uma dupla a cada 2 programas. Então é o nosso último momento, né? Já começo agradecendo ao pastor Raildes e ao pastor Oséias. O privilégio foi nosso. Muito especial a gente estar juntos aqui nesses 2 encontros. Né? Nós temos aqui agora as orientações do sábio da proteção do trabalho e a proteger-se a si mesmo. Ele cita o texto que é muito conhecido, né? A gente gosta de usar muito essa expressão, que está no capítulo 6 e o verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ele vai até o verso 8, né? Que ele cita, exatamente isso. Qual é a intenção do autor bíblico aqui, a usar o exemplo da formiga, para que sejamos protegidos em nossos compromissos de trabalho? Trabalho. Trabalho. Trabalha, né? A gente podia dizer o seguinte, como evitar ser demitido da firma. Claro que a demissão às vezes Esse dá um bom título, dá uma boa chamada, viu, pastor José? Mas é o seguinte, quando um empregador vai demitir alguém, ele procura aquele que não está tão empenhado, né? Aquele que dá uma cozinhada de galo, como eu diria, aquele que não é tão... não veste a camisa. Aqui é interessante. Como manter seu emprego, podia ser, não? Primeiro, a formiga, ela tem iniciativa própria. Então, a pior coisa do mundo é o patrão dizendo, faça isso, faça isso, de tarde faça isso. Não, eu sei o que devo fazer como empregado e não preciso toda hora alguém estar me dizendo o que devo fazer. Iniciativa própria. O segundo, autocontrole. A formiga é autocontrolada. Não precisa do patrão estar olhando para que eu me esforce. Com o patrão olhando ou sem, eu vou fazer porque eu sou uma pessoa honesta com Deus e com os homens, então não precisa de alguém estar me vigiando. Não tem ela chefe. Exato. Né? A formiga também dá lição de operosidade. Ela pega firme. Quando é o tempo de colher, ela corta lá. A gente não gosta muito de cortar a nossa horta, né? Mas ela está trabalhando, ela não enrola, né? Não enrola. Depois, ela aproveita as oportunidades. Fala que no estio prepara seu pão. Estio é o tempo sem chuva. Então, ela sabe que for trabalhar no período chuvoso, tem lama, tem água, né? Ela sabe o tempo certo de trabalhar. E na cega, ela junta o alimento. Cega é o tempo da colheita. Então, ela aproveita as oportunidades. E a formiga é previdente. Ela junta para o tempo que não tem a cega. Então, se um empregado tiver essas características de iniciativa própria, autocontrole... Então, vamos lá, pastor. Eu ia dizer que aqui já deu um esboço para um sermão, pastor? Já deu para quem é bom em homilética, então vamos repetir, pastor. Okay. Ter iniciativa própria. Não precisa estar toda hora alguém dizendo o que devo fazer. Motivada. Ter autocontrole. Né? Não precisa ter alguém estar me vigiando para que eu seja uma pessoa operante, operosa. Pôr a mão na massa. Se tem para fazer, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, a formiga, ela trabalha até de noite. Você olhar, trabalha. Aproveita as oportunidades. Não? Mas eu podia ter um emprego melhor, mas eu tenho esse. Eu vou, né? Na firma eu podia ser o gerente. Calma, comece com o pé no chão, faça o seu melhor, que alguém vai ver a sua autocontrole, a sua iniciativa própria, a sua curiosidade e vai promover você. E aproveita as oportunidades que apareçam e ser previdente. Ou seja, pensar no futuro. Né? Pensar assim, eu estou nessa firma, mas eu vou fazer o meu melhor para nunca ser demitido. Mas eu vou poupar um pouquinho, porque sabe lá um dia, se eu, às vezes, não estou mais... Mas, geralmente, quem tem essas características, dificilmente é mandado embora. Às vezes, ele pode até não ter a recompensa justa, né? É um dedicado, mas a gente tem que pensar que os reconhecimentos, eles podem não vir aqui, né? Mas o Senhor tem esses... Claro. Mas, geralmente, quando uma firma vai demitir as pessoas... Olha as pessoas que não têm essas características. E os que têm, fala, não, esse empregado é muito bom. Ele pega firme, veste a camisa, ele é autocontrolado. Então, esse aqui não. É o último que um patrão demitiria. Muito bom, muito bom. Muito Colocando no início, nós aprendemos no primeiro bloco da lição, ou na primeira lição, aprendemos sobre conhecimento e sabedoria.
E o contexto aqui do capítulo 6 mostra sobre o fiador, não ficar fiador do seu amigo. Agora, aqui Salomão, ele traz essa ideia de conhecimento e sabedoria. O conhecimento sem trabalho, sem prática, então por isso que ele usa a formiga aqui, para mostrar que para você pagar suas dívidas, você precisa trabalhar. Preguiçoso não paga a dívida. Ele pede emprestado e vai para casa dormir. E ele vai comparar. E ele está colocando aqui o conhecimento e a sabedoria, porque eu quero trabalhar, mas levanto 10 horas da manhã para trabalhar. Ele vai comparar no verso 9 exatamente isso que o senhor está falando. Ó preguiçoso. Até quando? Até quando ficarás deitado? Exatamente. Quando te levantarás o teu sono? O contexto do fiador aí, do capítulo 6, porque aquele que pediu emprestado não tem dinheiro para pagar, agora ele está dizendo o que fazer para pagar. Formiga. Agora você nota que Salomão, ele usa uma revelação de Deus na natureza. Ele pega a formiguinha, um micro animal, que Deus colocou um instinto dentro da cabecinha dele, do trabalho. Assim como a abelha também. Você vai pegar a abelha, você pode ver que ela trabalha. A abelha é o quê? Operária. Dinâmica. Ela sem precisar, ela voa, traz néctar e vai fazendo mel. Então, nós precisamos aprender que Deus, em toda a sua natureza, mostra para nós o quê? Trabalho e produção. Você pode ver que tudo na natureza é trabalho e produção. E atender alguém. Sempre atender quem? Aquele que criou a sua imagem e a sua semelhança. Agora, a preguiça só existe em quem? No homem, que pecou, que transgrediu, que saiu do conhecimento. Eu estava pensando, pastor Raimundo, que num ditado assim, que na vida não existe almoço grátis. É grátis para mim, mas alguém teve que trabalhar. Então, o preguiçoso, ele quer almoço grátis, não? Mas se ele não trabalha, ele é sustentado pelo pai dele. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Pelo cunhado. Alguém vai fazer. Na vida, não, vamos sublinhar, na vida não tem almoço grátis. Alguém pagou o almoço. Alguém trabalhou, gente. Né? Verdade. O Guia de Estudos apresenta agora a necessidade de proteção de nós mesmos. E ele cita o capítulo 6, versos 12 a 15. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidades. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. E aí o 16 e 19, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Vale até a pena citá-los, né? Sim. Fazer citá-los aqui. Eu vou ler e vocês comentam, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, 5, né? Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Sabe o que Salomão está fazendo aqui na prática, pastor Gilmar? Ele está dizendo o que é um tolo. E por tabela, o que o sábio, para a pessoa ser sábio, o que deveria evitar. Então, olhos altivos, é orgulho. Uma pessoa sábia nunca vai achar que é melhor que os outros. Uma pessoa sábia, aqui fala língua mentirosa, não? Vai saber usar a língua. Falar quando deve, calar quando deve. Uma pessoa tola derrama sangue inocente, quer dizer, trama o mal dos outros. Um sábio pensa o melhor dos outros, trabalha para o bem dos outros. No verso 14 ele usou a expressão maquina mal. Exato, pensar, não? Pensar, imaginar, né? O tolo, o coração dele trama projetos iníquos, quer dizer, ele vive pensando em tirar proveito de alguém, fazer o mal a alguém. O sábio já pensa o bem do outro. Os pés que se apressam para o mal, se apressa, né? A pessoa não pensa direito para fazer as coisas, quando viu já fez o mal. O sábio pensa antes de agir. E testemunha falsa. O tolo, às vezes para ganhar um dinheiro, para uma coisa, ele depõe no tribunal. Ele acha que está ganhando com isso, mas ele sabe, intimamente falando, ele sabe que ele está sendo desonesto e está ganhando dinheiro à custa de falar mal do outro. E o pior de todas é o que semeia contenda entre os irmãos. É interessante, quando o judeu queria dizer que tem uma coisa pior que todas, ele deixa por último. Fala, 6 coisas o Senhor aborrece, detesta. A última ele abomina. Abomina aqui na hebraica é ter nojo. Porque essa é a pior de todas. Aquele que semeia contenda, o fofoqueiro,
ele prepara o caminho para 6 anteriores. A Então, pessoa que tem fofoca, ele prepara para a soberba. Não é? Ele falou, oh, sabe o que falou de você? Sabe tal? Ah, ele falou isso. Aí eu já começo a julgar meu irmão de uma ótica ruim e me colocar acima dele. Se eu sou fofoqueiro, eu vou ter língua mentirosa, não é? E a língua mentirosa pode levar uma pessoa, jogar uma pessoa contra outra, levar a assassinato. Não é? E se eu semeio contenda entre os irmãos, uma pessoa que eu joguei contra outra começa a tramar projetos iníquos contra o outro. E se eu semeei contenda, essa contenda pode fazer com que um dia o pé de uma pessoa se apresse a fazer o mal à outra. E se eu semeei contenda entre os irmãos, eu posso fazer uma pessoa testemunhar falsamente de outra. Eu posso parafrasear, pastor, só para o senhor termine o raciocínio? Uhum. Então, 6 coisas o senhor aborrece. Claro, detesta. Mas a última ele tem nojo. Que é a mãe de todas. Acumula todas aí nessa. Essa aqui é a mãe de todas. Porque está acumulado tudo nela. A pior coisa é a pessoa que espalha boato, que usa a língua para falar mal, especialmente para denegrir outra pessoa. Então, parece que a língua mal usada é a mãe de todos esses 6 anteriores. Eu queria sim, pastor, o senhor vai comentar, mas eu queria, já que vocês prepararam, por que ele está se referindo? Ele usa um nome próprio aqui, o homem de Belial. Tá? Queria que vocês trabalhassem um pouquinho isso aqui. Sim, pastor, o senhor ia fazer um comentário. O comentário que eu queria fazer é que Salomão, ele experimentou tudo isso aqui com o irmão dele, Adonias, irmão por parte de pai. E agora ele conta aqui a experiência dele que está experimentando, do irmão dele querendo casar com a concubina do pai dele para ocupar o trono. Pediu para a mãe dele, olha, peça Salomão para que eu case com a concubina do meu pai. E a mãe, inocentemente, foi lá falar com Salomão. Salomão, Adonias está pedindo a ex-esposa do seu pai em casamento. Aí ele falou para a mãe dele o quê? Mãe, a senhora quer dar o trono para ele? A senhora fala logo, se ele casar com a concubina, ele vai assumir o trono. O capítulo 10 do livro de Eclesiastes, versículo 20, fala, não fale mal do rei, nem lá no íntimo do seu coração, porque as aves voam e o rei vai ficar sabendo da informação que você deu para alguém e vai vir atrás de você. Salomão, ele passou por toda a experiência, tanto é que ele escreveu Eclesiastes também, né? Então você nota que, realmente, a pior desgraça que poderá existir dentro de uma comunidade é este último item aí, contendas entre os irmãos. Por que ele colocou a questão de se referiu a Belial? Alguma razão específica? Ou... Belial é com a ideia de uma pessoa perversa que desconsidera a instrução, não quer ser instruído. É uma cabeça dura que vai agir de acordo com o que ele acha que deve fazer. Um refratário à instrução. Ok. É interessante que essas ideias, e o Guia de Estudos trouxe isso, estão relacionadas a aquilo que... O objetivo é assim, eu tenho que me proteger disso, porque eu começo a projetar essas coisas. Antes de projetá-las exteriormente, eu estou projetando interiormente, né? E o Guia de Estudos até citou aqui, se condescenderes com vãs imaginações, permitindo que a mente se demore em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpada perante ele, como se teus pensamentos fossem levados à ação. Que ele introduz exatamente com essa ideia, que este homem de Belial, o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha os seus... falsa, né? Exatamente. Ele faz isso para você assim? Mas por trás ele quer você. matar. Exatamente. Falso. É só falso. Agora, o interessante é que ele teve uma experiência com o próprio pai dele, né? O pai, um dia, no seu castelo ali, os seus exércitos todos na guerra, e Davi agora sai para o sótão ali, fora do seu quarto, e começa a olhar coisas que não deve, a apreciar coisas que não deve, olhares impuros. E começou ali um grande pecado, porque Deus tinha estabelecido que o trono não sairia de Davi. E Davi agora peca contra Deus. Então, a mente de Davi, quando ficou ociosa, pensando nessas coisas triviais da vida, querendo, quem sabe, eu sou rei, agora eu posso fazer o que eu quiser. E Salomão também experimentou isso.
Tá claro? Ele experimentou isso na pele dele também. Então, hoje, Salomão, quando ele passa por todas essas experiências, ele quer dar um conselho para nós que estamos vivendo no século XXI. Exatamente, que tudo isso está aplicado para nós aqui pra agora. gente, né? E hoje você pode ver que as alternativas são várias. A televisão bombardeando a nossa mente, a internet bombardeando a nossa mente. Você abre a internet e já tem lá uma mulher como estado de nudez. Então, esse convite que constantemente estão bombardeando a mente dos jovens, dos casados, isso tem trazido na sociedade uma grande desgraça na família. Fica aqui, né, pastor? Eu não sei se eu tenho algum comentário, pastor. Não, a ideia é assim, você quer ser um sábio? Começa tendo respeito a Deus, a sua palavra, e começa a vigiar os seus pensamentos. Porque os pensamentos é a mãe das ações. A gente não resolve ser desonesto, falso, a gente pensa primeiro, depois age. Então, vigie o pensamento é a mãe das ações. Vamos sublinhar a frase aqui, né, porque ela é importante para a gente, né? Que o Espírito Santo nos dê capacidade, que ouçamos as orientações da sabedoria, para que a gente proteja a nossa família, os nossos amigos, nosso trabalho e a nós mesmos, o nosso interior. O maior inimigo, pastor Gilmar, somos nós mesmos. Exatamente. Pastor Raildes, muito obrigado, quero agradecer, prazer, uma grande pelo convite, bênção. pastor Gilmar. Pastor Oséias, O privilégio foi meu. Deus abençoe muito vocês. Amém. Vamos orar a Deus neste momento. Pai do céu, obrigado por estudarmos a Tua Palavra, por ouvirmos sábios conselhos, para protegermos a nossa família, protegermos o nosso trabalho, protegermos os nossos amigos, protegermos a nós mesmos. Nos ajude. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez no programa Lições da Bíblia. E nunca esqueça, meu querido telespectador, não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia.